Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre a bioquímica de herbívoros. Os herbívoros eles podem ser divididos em ruminantes e não ruminantes. Os ruminantes eles possuem um estômago complexo, enquanto os não ruminantes possuem um estômago simples. Os ruminantes eles são estritamente herbívoros. O trato digestório dos ruminantes ele é caracterizado principalmente pela presença de um estômago composto ou compartimentado. Esse estômago ele é dividido em 4 regiões principais: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso, cada uma com suas respectivas funções. Então, olha só, os herbívoros eles têm um amplo processo de digestão. O início da digestão começa com a ingestão do alimento de forma muito rápida e pouca mastigação. Então, ele logo deglute esse alimento. Esse alimento vai para o rumen, onde fica acumulado e onde ocorre o processo chamado de fermentação. O rumen ele é rico em bactérias que fazem então a fermentação do que foi ingerido. A partir daí, o alimento vai para um outro compartimento do estômago chamado retículo, que faz a separação principalmente da parte mais líquida e da parte mais sólida. Essa parte mais sólida, ela é regurgitada e vai então para o processo de mastigação. Então ele fica ali mastigando e ressalivando aquele, aquele bolo alimentar. Daí ele deglute novamente e esse alimento vai então para o omaso, outra região do estômago. O omaso tem a função de fazer a digestão mecânica deste alimento. E, em sequência do omaso, o alimento vai para o abomaso, que faz a digestão química do alimento, a digestão do que não foi digerido pelas bactérias ruminais. Após o abomaso, o alimento vai para o intestino delgado, onde ocorre o término da digestão e principalmente a absorção dos nutrientes. Segue então para o intestino grosso e depois o que não foi utilizado vai ser eliminado nas fezes. Com relação ao rumen, os ruminantes eles possuem então um estômago composto com vários compartimentos, em que o rumen corresponde a aproximadamente 80% desse estômago. Ele contém uma grande quantidade de bactérias e protozoários em seu conteúdo e o pH gira em torno de 6,9, é um pH neutro mantido pela saliva, que é rica em bicarbonato de sódio. Um ruminante, por exemplo, um carneiro, ele produz cerca de 5 litros de saliva por dia, enquanto um boi produz aproximadamente 60 litros de saliva por dia. A tensão de oxigênio no rumen é muito baixa, por isso que a maior parte do metabolismo das bactérias, protozoários no rumen é anaeróbico, levando à produção de diversos ácidos. Então, aqui eu separei alguns grupos de bactérias presentes no rumen para que vocês tenham ideia do que elas fazem, do que elas usam como substrato e quais os principais produtos finais do metabolismo delas, da fermentação delas. Então, nós temos ali bactérias celulolíticas que degradam a celulose ingerida pelo animal, as hemicelulolíticas que degradam as hemiceluloses, a amilolítica, que degrada amido, as bactérias que degradam carboidratos solúveis, como glicose, lactose, dextran, que são moléculas pequenas de sequências pequenas de glicoses, os dextrans, e algumas bactérias que utilizam ácidos, como ácido fórmico, fumárico, málico e oxálico, e temos as metanobactérias, que usam hidrogênio e CO2 para produzir metano, o gás metano. Então, essas são as principais colônias de bactérias que tem os grupos de bactérias que tem dentro deles várias colônias de bactérias. Então, nós temos ali
dentre todos os produtos que a gente pode ver, todos os grupos de bactérias produzem, menos as bactérias, as metanobactérias, nós temos o ácido acético como produto comum de todas elas. Então, o ácido acético é um ácido produzido pela maior parte das bactérias. Então, a fermentação acética é a que predomina no rumen. Nós temos o ácido propiônico também produzido por bactérias, o ácido succínico, butírico, fórmico, lático, então vários outros ácidos sendo produzidos como produto da fermentação do que essa bactéria ingere. Tá? Sendo que o ácido acético é o que é produzido por todos os grupos e, portanto, ele é o ácido mais produzido dentre todos os ácidos no rumen desses animais. Além das bactérias, tem ainda grupos de protozoários. Esses protozoários, eles são todos ciliados e normalmente eles têm a função de armazenar glicose na forma de glicogênio. Então, é uma pequena quantidade, né, de glicose que eles conseguem armazenar. Mas esse glicogênio ele se torna importante porque os protozoários, quando são deglutidos e chegam lá no intestino, eles transportam esse glicogênio que pode ser então digerido e absorvido por esses animais. As bactérias do rumen, de forma geral, elas são então anaeróbicas ou aeróbicas facultativas. Isso significa que elas podem até utilizar oxigênio, mas que todas elas são anaeróbicas. Se não tiver oxigênio, não tem problema. Além de bactérias e protozoários, nós temos ainda fungos no rumen. Esses fungos degradam também a celulose ingerida pelos ruminantes. Aqui nós temos outra tabelinha que mostra as transformações bioquímicas processadas pelos micro-organismos no rumen. Então, o que eles usam? Celulose, hemicelulose, amido, carboidratos solúveis, que são glicose, frutose, proteínas, aminoácidos, ureia, glicerídeos, como, né, que são os principais derivados dos lipídios, como o glicerol. Então, o que eles usam e para que eles vão utilizar isso? Então, o principal ácido que eu tinha dito para vocês, que é produzido, é o ácido acético. Ele está ali na penúltima linha. Para que ele serve para o animal? Então, o animal vai ingerir a celulose, vai ingerir qualquer outro carboidrato e vai então produzir ácido acético a partir dele. Esse ácido acético vai ser liberado pelas bactérias e vai então ser utilizado para o animal como fonte de energia, principalmente para a biossíntese de novas moléculas. Então, a principal fonte de energia para os ruminantes é proveniente do ácido acético, produto do metabolismo bacteriano. Então, o herbívoro ruminante, ele praticamente não absorve glicose. Ele usa como principal fonte de energia os ácidos provenientes da fermentação bacteriana. Qual que é esse ácido? O ácido acético. Outros ácidos que são produzidos e que são extremamente importantes são o ácido propiônico. O ácido propiônico ele é produzido a partir da fermentação de celulose, hemicelulose, amido e qualquer outro carboidrato ingerido. Ele é produzido a partir do ácido fórmico, do ácido succínico, e ele é utilizado pelos animais herbívoros na gliconeogênese, ou seja, ele dá origem à glicose. Qual que é a fonte de glicose para neurônios e hemácias de um ruminante? É o ácido propiônico. Da onde que vem o ácido propiônico? Da fermentação das bactérias. Então, a bactéria ela vai degradar a celulose. Ela vai degradar a celulose em glicose. Essa glicose vai ser utilizada pela própria bactéria, que vai liberar o ácido propiônico. Esse ácido propiônico, ele vai ser absorvido pelo animal no intestino, vai chegar lá no fígado e o fígado vai usar esse ácido propiônico para produzir glicose. Outro ácido muito importante é o ácido butírico.
também proveniente da degradação de vários carboidratos. O ácido butírico, ele é utilizado pelo fígado para a produção de corpos cetônicos. Então, muitos animais ruminantes e até não ruminantes, eles têm um aumento, às vezes, da concentração de corpos cetônicos decorrente do aumento de bactérias que produzem ácido butírico e que então liberam ácido butírico em decorrência do seu metabolismo, e esses animais absorvem o ácido butírico e convertem então em corpos cetônicos. A proteínas, aminoácidos e ureia, que são absorvidas por esses animais, eles têm a função de síntese de proteínas e síntese de aminoácidos. Depois nós vamos falar um pouco mais detalhadamente dessa síntese de aminoácidos que ocorre nos animais ruminantes. Então, aqui tem os principais produtos do metabolismo ruminal, dentre os que eu falei para vocês, o ácido acético, também chamado de acetato, o ácido butírico, também chamado de butirato, e o ácido propiônico, também chamado de propionato. Esses ácidos são chamados de ácidos graxos voláteis, porque eles são ácidos graxos de cadeia muito curta, eles são solúveis em água e eles correspondem a 85% de todo o produto de ácidos liberados pelas bactérias do rumen. Então, se o animal ingerir celulose, lactose, galactose, glicose, as bactérias vão captar isso e as bactérias vão converter isso em piruvato. Então, esse quadradinho ali mostra o metabolismo bacteriano. Então, a bactéria vai captar glicose, a bactéria capta celulose, ou lactose, ou galactose. A partir daí, ela forma piruvato. E se essa bactéria for bactéria que faz fermentação acética, ela vai pegar esse piruvato, converter em acetil-CoA e depois em acetato. Se essa bactéria for uma bactéria que produz uma bactéria que faz fermentação propiônica, essa bactéria vai pegar o piruvato, vai converter em succinato e vai produzir o propionato. E ela libera esse propionato para o herbívoro. Se essa bactéria for uma bactéria que produz como produto final o butirato, fermentação butírica, ela pega o piruvato, converte em lactato e a partir daí em butirato. Então, dependendo da bactéria, ela vai liberar um tipo de ácido. Dependendo da quantidade de bactérias que eu tiver no rumen, eu vou produzir uma maior quantidade de um determinado ácido e esses ácidos vão ser absorvidos pelo animal. A partir dessa absorção, o animal vai produzir energia, produzir glicose ou o que ele precisar. Tá? Muitas bactérias utilizam esses nutrientes também para produzir metano, que é esse CH4 ali, que forma gases no rumen desses animais. Então, dependendo do animal, ele não, por exemplo, um animal, ele não poderia, um boi, por exemplo, não poderia ser suplementado com grande quantidade de carboidrato que não seja celulose, porque senão ele pode produzir uma maior quantidade de gás butano. E aí isso pode inchar o rumen dele e essa alteração do rumen pode matar algumas bactérias essenciais para esse animal. Então, sobre um pouquinho os ácidos graxos voláteis. Eles são originados a partir das fermentações das bactérias ruminais, são absorvidos pela parede do rumen, então eles não precisam passar pelo intestino para ser absorvidos, e eles atingem o fígado pelo sistema porta-hepático, que é o sistema de absorção de nutrientes em geral. Então, dentre eles, a gente tem o ácido propiônico, que eu já comentei, ele vem da fermentação de carboidratos, de glicerol e também de alguns aminoácidos. Ele é substrato para gliconeogênese, é a partir dele que se mantém os níveis glicêmicos dos animais. Então, aqui só para mostrar para vocês os níveis glicêmicos de alguns ruminantes. Eles normalmente são mais baixos quando comparados a outros animais, de outros grupos, como os onívoros e os carnívoros. A glicemia de um boi, por exemplo, ela gira em torno de 45 miligramas por decilitro.
num carneiro em 35, numa cabra 50. Então, esses valores são extremamente baixos quando comparados a, por exemplo, uma glicemia de um cão, que varia em torno de 100 miligramas por decilitro. Praticamente, os animais ruminantes, eles não absorvem hexoses na dieta, glicose, galactose, frutose, então eles dependem da gliconeogênese hepática. Qual é o precursor, o substrato para a glicose? O ácido propiônico. Outros ácidos, o ácido butírico, ele é metabolizado no fígado para produzir os corpos cetônicos, e o ácido acético, que quando absorvido pelas células em geral dos animais, ela forma acetil-CoA. O acetil-CoA dá origem ao ciclo de Krebs, à cadeia respiratória e a principal fonte de energia para esse animal. Essa energia é utilizada para a biossíntese de outros componentes essenciais, como os ácidos graxos, as porfirinas, que dão origem à hemoglobina dos animais, para a síntese de aminoácidos, proteínas, colesterol. Então, é fonte de energia para esses animais. Gases produzidos no rumen: o CO2, o metano e o hidrogênio. São formados a partir do piruvato, do ácido pirúvico. O metano, ele é produzido em ruminantes em grande quantidade, juntamente com o CO2. Então, as bactérias do rumen, elas produzem o gás metano. Normalmente, elas são bactérias gram-positivas e são extremamente sensíveis aos ácidos graxos, principalmente de cadeia média, de 10 a 18 carbonos. Esses ácidos graxos, eles não são muito bem digeridos por essas bactérias, porque elas não possuem grande quantidade de enzimas para sua metabolização. Então, esses animais, eles normalmente se mostram intolerantes a dietas ricas em gordura. Então, ali tem um esqueminha mostrando que uma glicose, ela pode dar origem a 2 moléculas de acetato, mais 2 de CO2, mais 8 hidrogênios. Ou, dependendo da bactéria, ela pode produzir butirato, mais 2 CO2, mais 4 hidrogênios. Ou propionato, que aí produz junto com a água. Então, dependendo da bactéria, ela vai liberar alguns produtos diferentes para o metabolismo da glicose. Esse CO2 produzido pelas bactérias acéticas e butíricas, eles podem ser utilizados por outras bactérias para a produção de gás metano. Então, quanto mais essas bactérias, quanto maior a cadeia dos nutrientes que elas ingerem, mais CO2 elas produzem, mais hidrogênio elas produzem e, consequentemente, mais gás metano ela produz. Isso pode alterar a bioquímica e a homeostase do rumen. Um fato muito importante da bioquímica de ruminantes está ligado à excreção de ureia pela saliva. Então, como que um animal como o boi, ele consegue produzir tantos aminoácidos se ele praticamente não ingere proteínas? Esse fato ocorre principalmente porque ele tem a capacidade de reutilizar a ureia que ele libera, ao invés de eliminar na urina, ele reutiliza através da excreção na saliva. Então, os bois, normalmente, eles secretam 60 litros de saliva por dia, e essa saliva, ela é enriquecida, as glândulas parótidas, que são as glândulas salivares, elas captam a ureia presente no sangue desses animais e carregam grande parte dessa ureia para a saliva, que depois é então deglutida. Quando ela chega no rumen, as bactérias pegam a ureia mais a água e as bactérias possuem uma enzima chamada urease, que transforma essa ureia em amina e a partir daí elas formam aminoácidos. Então nós temos a produção de aminoácidos bacterianos. Então,
esses micro-organismos, essas bactérias, elas possuem catenases, que são enzimas proteolíticas, que liberam peptídeos e aminoácidos. Tudo que é proteína que o animal ingere vai ser degradada pela bactéria, porque passou primeiro pelo rumen, onde estão as bactérias, e depois vai passar pelo intestino. Então, o rumen, que tem as bactérias, vai consumir primeiro do que o próprio animal. Então, ela fermenta esses aminoácidos, ela pega amônia, degrada, né? A fermentação libera amônia, e essa amônia é utilizada para a síntese dos aminoácidos. Em seguida, esses aminoácidos são utilizados pelas bactérias para produzir proteínas, que a gente chama de proteínas bacterianas. Então, ali nesse desenho, nós temos ali o fígado, que produz ureia. Essa ureia é, em parte, excretada na urina, e em parte ela é carreada para a saliva. A partir do momento em que ela é carreada para a saliva, ela é então deglutida e chega ao rumen. Então, nós temos a ureia entrando ali no metabolismo ruminal. São essas bolinhas ali que estão entrando no rumen. Os quadradinhos que estão entrando são as proteínas verdadeiras, ou seja, as proteínas ingeridas na dieta, tá? Então, o que vai acontecer? As proteínas que o animal ingeriu vão entrar no rumen. A ureia vai entrar no rumen também pela saliva. O que vai acontecer com isso tudo? Tanto as proteínas, os aminoácidos das proteínas, como a ureia vão ser convertidos em amônia. Essa amônia vai dar origem às proteínas bacterianas. Essas proteínas bacterianas vão então ser transportadas até o intestino, e essa é a principal fonte de aminoácidos para os ruminantes. Então, se os ruminantes eles tiverem diminuição do número de bactérias ruminais, se ele fizer tratamento, por exemplo, muito extenso com antibióticos, começa a matar a flora bacteriana, ele vai tanto ter deficiência na digestão, não vai conseguir digerir o que ele está ingerindo, a celulose, que é o principal nutriente da alimentação, assim como esse animal também vai ter uma séria deficiência proteica, porque esse animal depende das proteínas bacterianas. Quais os principais nutrientes, então, necessários para esse animal? Ele precisa de celulose e ele precisa de ureia. Se ele tem a celulose que vem da dieta de fora e a reciclagem de ureia, ele consegue suprir as necessidades de carboidratos, lipídios e proteínas desse animal, certo? Então, o animal ruminante, ele depende de ácidos graxos voláteis para síntese de glicose, que são provenientes da fermentação bacteriana. Ele não pode ingerir muitos lipídios na dieta, porque as bactérias não possuem enzimas para degradação de lipídios com grande cadeia de carbonos, e também eles dependem de proteínas bacterianas, dessa reciclagem de ureia que eles têm. Então, não adianta você suplementar um animal, um ruminante, com muita proteína, porque quem vai usar essa proteína são as bactérias. As bactérias, as proteínas bacterianas são as principais fontes de proteína para os ruminantes. Fechou? Então, nós temos aqui a parte de ruminantes. E os não ruminantes? Os não ruminantes, eles têm um sistema digestório um pouco diferente dos ruminantes, porque eles não possuem o rumen. Então, eles precisam ter outro local para digestão da celulose que eles ingerem. Este local está relacionado ao intestino, a uma região do intestino que a gente chama de ceco. Eles possuem o ceco funcional. O que é o ceco? É o local de transição entre o intestino delgado e o intestino grosso. Esse local ele é super desenvolvido nos herbívoros não ruminantes. Nós dizemos que esses animais possuem um ceco funcional, ou eles têm uma digestão caudal.
Então, os animais não ruminantes, eles têm todo o conhecimento bioquímico que a gente tem, ele gira em torno dos equinos, que são, então, animais ruminantes monogástricos, assim como o coelho e algumas aves. Eles possuem um estômago simples, como o de onívoros ou carnívoros. Então, no caso dos equinos, eles iniciam a absorção de minerais na boca. Então, quais minerais? Sódio, potássio, todos esses nutrientes. A mastigação de 1 kg de feno no cavalo, ela pode levar até meia hora. Então, diferente do boi, que engole rapidamente para armazenar esse alimento no rumen, o cavalo mastiga muito mais o alimento do que o ruminante. O estômago serve tanto como armazenador de alimento para controlar a velocidade de entrega ao intestino delgado, como um moedor que reduz o tamanho das partículas. Além disso, o estômago serve como para digerir proteínas. Se você der uma suplementação de proteínas para o seu cavalo, por exemplo, ele consegue utilizar essa suplementação, diferente do herbívoro, que quem utilizaria primeiro seriam as bactérias ruminais. O material alimentar, ele passa mais rapidamente pelo estômago quando comparado ao herbívoro ruminante, porque esse herbívoro, ele não tem as bactérias, a fermentação ocorre no intestino grosso, no seco, né? E ele vai para o intestino delgado, onde a maior parte dos nutrientes já é absorvida. O que ele não conseguiu digerir, como principalmente celulose, hemicelulose e outros carboidratos não digeríveis, não solúveis, ele vai ser digerido no intestino grosso, sendo então o trânsito do intestino grosso mais lento do que no intestino grosso dos ruminantes. Pode levar de 24 a 96 horas, dependendo da quantidade de nutrientes que esse animal ingere. A passagem relativamente mais rápida pelo intestino grosso do cavalo do que no pré-estômago do ruminante, do bovino, do ruminante, torna os equinos menos eficientes para a digestão de fibras. O que isso significa? Que apesar do trânsito intestinal do equino ser mais lento no local de fermentação, se comparado ao rumen, as bactérias ruminais elas ficam mais tempo em contato com o alimento do que as bactérias do seco do equino. Então, o que vai acontecer? Menos eficiência na digestão dos alimentos pelo equino do que pelo boi, quando se fala em digestão bacteriana. Então, a gente chama o equino de fermentador caudal ou pós-gástrico. Ele tem um grande e complexo intestino grosso adaptado para a fermentação. Existe um movimento que se chama de movimento peristáltico no trato digestório, que é um movimento em forma de ondas. A partir do momento em que você tem a distensão de um tecido, ele acaba contraindo e assim o alimento vai passando pelo trato digestório. No caso dos equinos, na verdade dos herbívoros não ruminantes, esses animais possuem o que nós chamamos de movimentos peristálticos e antiperistálticos. O que significa isso? O alimento ele vai para frente, mas ele volta. Então, os movimentos ondulatórios eles são de ida numa direção e de volta na outra direção. Isso faz com que o trânsito intestinal ele seja mais lento do que nos outros animais. Então, aqui só mostrando a diferença do trato digestório, principalmente do seco, do tamanho do seco, que é onde ocorre a fermentação do herbívoro monogástrico em relação a um carnívoro, por exemplo. Então, não tem muita diferença em tamanho de estômago, entretanto, o intestino de herbívoros monogástricos é bem maior. Então, a fermentação pós-gástrica de carboidratos estruturais e não estruturais, assim como de proteínas, forma os principais substratos para a fermentação do intestino grosso. Então, o
que são carboidratos estruturais? A celulose, a hemicelulose, são carboidratos que o animal não consegue digerir antes de chegar no seco. Outros carboidratos que ele ingeriu e que não foram digeridos também podem ser digeridos no seco. Proteínas que não foram digeridas no estômago, no intestino delgado, também podem ser digeridas no intestino grosso. Então, as bactérias secais, elas funcionam como as ruminais. A diferença principal é que o animal monogástrico, ele aproveita melhor para ele os nutrientes que ele está ingerindo. Então, se ele ingerir amido, a glicose proveniente desse amido vai ser degradada no intestino delgado e essa glicose vai ser absorvida. Essa glicose vai aumentar a glicemia dele. Por isso que normalmente a glicemia de equinos é mais alta do que a glicemia de bovinos. Os bovinos, eles dependem das bactérias, dos ácidos das bactérias, enquanto os equinos dependem grandemente da ingestão dos alimentos. As bactérias secais, elas produzem também os mesmos ácidos graxos voláteis que as bactérias ruminais. Então, quais os principais produtos da fermentação bacteriana secal? O ácido acético, o ácido propiônico e o ácido butírico. Da mesma maneira, essas bactérias, elas produzem os ácidos, liberam os ácidos e esses ácidos são absorvidos pela parede do seco. Esses animais utilizam ácido propiônico para síntese de glicose, ácido acético para a produção de energia e ácido butírico para a produção de corpos cetônicos, da mesma maneira como os ruminantes. Entretanto, no período pós-alimentado, eles possuem uma glicemia mais alta. Eles não dependem tanto da gliconeogênese como os herbívoros ruminantes. Já as proteínas, elas são absorvidas no intestino delgado, porque elas vêm da alimentação. Então, digere no estômago, digere no intestino delgado e os aminoácidos são absorvidos, podendo levar uma deficiência de nitrogênio pelas bactérias, porque quem usa primeiro é o animal e não a bactéria. Apesar disso, há uma extensa reciclagem de ureia para dentro do cólon e do seco. Então, igual tem no ruminante o reaproveitamento pela saliva, no caso dos não ruminantes, eles conseguem reaproveitar o alimento, a ureia, no seco. Ao contrário dos ruminantes, os equinos não têm uma forma eficiente de recuperar a proteína microbiana sintetizada no intestino grosso e a maioria é eliminada nas fezes. Então, a principal fonte de proteína para os não ruminantes vem da alimentação. Por isso, se eu der uma suplementação para um cavalo, ele vai absorver os aminoácidos dessa suplementação. Se eu der uma suplementação para o bovino, ele não vai absorver os aminoácidos. Por quê? Porque a bactéria vai usar primeiro. No caso dos coelhos, eles possuem uma característica de reaproveitamento dessas proteínas que são eliminadas nas fezes. As fezes dos coelhos, elas saem de duas maneiras, elas são eliminadas de duas maneiras. Uma é chamada de fezes líquida e a outra fezes seca. Os movimentos peristálticos e antiperistálticos que tem no intestino dos coelhos, ele separa as fezes líquidas das fezes secas. As fezes líquidas são ricas em proteínas bacterianas. Então, esse animal, quando ele defeca, ele faz o que a gente chama de coprofagia, que é a alimentação, ele come o cocô dele. Então, as fezes que são ricas em proteínas são reingeridas pelos coelhos, para que ele consiga reaproveitar as proteínas bacterianas. Enquanto os outros animais não fazem isso, eles dependem da proteína ingerida na dieta. Aí depois ele elimina as fezes secas, que são aquelas bolinhas. Aquelas fezes secas não contêm grande quantidade de proteína. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo fórum do AVA ou por e-mail. Abraço.